Olá, hoje quarta-feira, 22 de junho. Vamos aos destaques desta edição. Mais de 5.000 mulheres devem morrer vítimas do câncer de colo do útero no Brasil até o final deste ano. Pesquisadores do Estado se reuniram em ato contra o projeto de lei que prevê a venda de áreas utilizadas para pesquisas científicas. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Deputados aprovam em sessão extraordinária projetos de lei de autoria parlamentar. As matérias seguem para apreciação do governador Geraldo Alckmin. Aprovado o projeto de lei da deputada Célia Leão, do PSDB, que obriga a colocação de capas sobre carros guardados em pátios de recolhimento para inibir a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Projeto de lei aprovado do deputado Átila Jacomussi, do PSB, obriga as escolas da rede oficial a viabilizarem estágio aos estudantes. As montadoras deverão oferecer carro reserva, no caso de veículo que ficar parado por mais de 15 dias por falta de peças durante o período de garantia, prevê o projeto de lei aprovado do deputado professor Auriel, do PT. Também aprovado o projeto de lei do deputado Carlão Pignatari, do PSDB, sobre a destinação de carros apreendidos, removidos, depositados ou abandonados em pátios de recolhimento. Projeto de lei aprovado do deputado Marcos Neves, do PV, trata do sistema de ofertas de serviços na rede pública de saúde. Os professores da rede oficial portadores da síndrome de Burnout terão assistência médica e psicológica, como prevê o projeto de lei aprovado do deputado Alencar Santana Braga, do PT. A criação da Semana Estadual de Doação de Leite Humano está prevista em projeto de lei aprovado do deputado Welson Gasparini, do PSDB. Também foi aprovado o projeto de lei do deputado Roberto Engler, do PSDB, que cria a Semana de Conscientização da Síndrome de Down. Projeto de lei aprovado do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, autoriza o governo a criar o Centro de Referência de Diagnóstico e Tratamento de Pessoas com Síndrome Pós-Pólio e Doenças Neuromusculares. Também aprovado o projeto de lei do deputado José Zico Prado, do PT, que autoriza o governo a repassar recursos às prefeituras para despesas e custeio com máquinas agrícolas. O Dia Estadual das Vítimas de Trânsito está previsto em projeto de lei aprovado do deputado Ramalho da Construção, do PSDB. Em sessão ordinária, foi aprovado o projeto de lei do governo sobre os critérios de distribuição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, vinculado à Secretaria Estadual do Turismo. O CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo, faz uma projeção para o inverno de 2016, que começou nessa semana, e também faz uma previsão da próxima massa de ar polar, que indica a possibilidade de um inverno mais rigoroso dos últimos anos. Eu vou começar agora ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que nos traz mais informações sobre este inverno, Silvia, que entrou agora esse mês aqui em São Paulo. Vamos lá. Olá, muito boa tarde, Sérgio, muito boa tarde a todos. A gente veio até o Centro de Gerenciamento de Emergências aqui da cidade de São Paulo para falar para vocês que quem gosta de inverno pode preparar seus cobertores, porque teremos madrugadas bem frias a partir desta semana. Mas quem conta melhor para a gente o porquê de tudo isso é o Michel, quase que eu te chamo de Michael aqui, é o Michel Pantera, que é meteorologista aqui do CGE. Por que a gente está com essa temperatura tão baixa? É só impressão? Não, olha, esse inverno deve ser mais dentro da normalidade climática, os outros dois anteriores que tivemos El Niño, que é o aquecimento anômalo das águas do Pacífico Equatorial, e por isso eles foram mais quentes. Então esse inverno está mais frio do que os dois últimos, em função de que a gente está numa condição de normalidade climática agora, começou a partir de agora. Mas a gente já está sob efeito da Laninha, a irmã do El Niño? Não, a gente vem vindo do El Niño, que causou durante o verão, e agora a gente está entrando numa zona de neutralidade climática mesmo. A Laninha, a previsão de Laninha para o próximo verão, mas ainda devemos aguardar ainda. Bom, Sérgio, como a gente sempre dá a temperatura aí, a previsão do tempo no Jornal da Assembleia, vocês têm visto que São Paulo teve bastante chuva, principalmente no início desse mês de junho. Uma situação também completamente atípica até para vocês aqui, para os meteorologistas, Esse foi o segundo junho mais chuvoso da história aqui desse centro,
Foi sim, o segundo junho mais chuvoso desde 95, quando começaram as medições do CGE, né? E tudo isso nos primeiros 7 dias. Foi muita coisa, foi uma condição totalmente atípica para a época do ano. A gente tinha aí os fenômenos que ajudaram a causar todas essas chuvas e os eventos extremos que a gente teve pelo interior do estado também. Bom, pergunta que não quer calar. Vem mais chuva por aí, como é que vai ficar o frio para os paulistanos? Olha, essa noite a gente ainda deve ter alguma chuva, são áreas de estabilidade que estão se deslocando, devem causar chuva, principalmente entre a noite e a madrugada, mas a partir da manhã o tempo já melhora, no decorrer do dia o sol deve retornar. Então, os próximos dias com o tempo mais seco, sol, né? Temperaturas baixas nas madrugadas e em gradativa elevação no decorrer do dia. As mínimas aí para o final de semana abaixo dos 10 graus, né? A gente deve continuar com essas mínimas mais baixas, mas as tardes com temperaturas um pouco mais agradáveis, 22, 24 graus, aos poucos vai se elevando. Tá ótimo, obrigada pelas suas informações, Michel. Bom, Sérgio, lembrando, como eu disse, tem que tirar sim os cobertores do guarda-roupa, porque as mínimas que o Michel estava contando aqui pra gente vão ser abaixo de 10 graus. Haja cobertor para esquentar, né? Volto com você, Sérgio. Não só cobertor em casa, mas se agasalhar bem nas ruas de São Paulo, que o frio está aí. Mais de 5.000 mulheres devem morrer vítimas do câncer de colo de útero no Brasil até o final deste ano. O desconhecimento sobre a necessidade do exame de Papa Nicolau está entre as causas deste grave problema de saúde pública. Veja aí. O câncer do colo de útero é a terceira incidência de mortalidade por câncer em mulheres no país. As duas primeiras são o câncer de mama e o de intestino, explica a psico-oncologista Luciana Holtz. O câncer de colo de útero, ele nada mais é, do que o surgimento, o crescimento desordenado de uma célula do corpo, só que nesse caso ele se origina especificamente na região do colo do útero. O exame Papa Nicolau faz parte da prevenção. O que é fundamental, e a gente percebe que no dia a dia isso está passando batido, né? Aquela famosa ida ao ginecologista anualmente, a gente não pode deixar de fazer. Acho que é super importante que ela vá, é super importante que realmente o médico ginecologista peça o Papa Nicolau todo ano. Se ela depender do SUS, a recomendação das mulheres do SUS é que elas comecem a ir ao ginecologista e fazer o Papa Nicolau a partir dos 25 anos de idade. Mas, para qualquer outra menina pode ir no ginecologista a qualquer momento. As meninas, inclusive, costumam ir quando começam sua vida sexual, quando querem começar a tomar pílula. E uma coisa que é muito importante é, depois que faz o Papa Nicolau, é importante pegar o resultado, levar para o ginecologista e ouvir do ginecologista que está tudo bem. Acho que aí está de missão cumprida, dá para relaxar e voltar só o outro ano. No Brasil, o índice de incidência do câncer de colo de útero é considerado alto, 15,85 a cada 100 mil. Em países desenvolvidos, a doença foi praticamente erradicada. Isso porque ela é facilmente prevenível por meio do exame Papa Nicolau e agora também pela vacina. A vacina preventiva está disponível no Sistema Único de Saúde desde 2014. Para o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, Ricardo Antunes, é preciso mais investimento, e não só em vacina. É preciso investimento na área educacional, na área assistencial, e um investimento em uma prática na vacina. A vacina é um grande marco da história da medicina, porque a vacina do HPV é a primeira vacina anti-câncer na história da medicina. Pela internet conhecemos o caso da professora Carolina. Uma mudança em busca de trabalho fez com que ela se descuidasse dos exames periódicos. Carolina, como é que é a sua história? Como você chegou ao diagnóstico? Minha história começou em 2014, em que uma amiga foi diagnosticada com câncer de colo, e isso foi o primeiro start para que eu procurasse um médico. Eu estava numa cidade nova, que eu não conhecia, tinha poucos amigos, então isso foi um pouco, eu acabei negligenciando de ir ao médico, de fazer o Papa Nicolau anualmente, né? Eu fui retardando isso. Então, com a história dela, eu fiquei assustada e procurei. Fui na mesma médica que ela. Nessa médica eu fiz um exame de Papa Nicolau e antes do meu retorno ela já me ligou para voltar ao consultório, que o meu exame tinha dado alterado e que ela ia me encaminhar para o oncologista. Tudo isso pelo telefone. Para ajudar pessoas como a Carolina, o Instituto Oncoguia disponibiliza um 0800. A ideia é tirar todas as dúvidas possíveis de pessoas acometidas por câncer.
que você diria para as mulheres que eventualmente poderiam passar por essa situação que você passou? Primeiro de tudo é a prevenção. Façam o exame, façam o Papa Nicolau anualmente, porque eu acho que a prevenção é o melhor caminho. Sem dúvidas, né? Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a epidemia do crack no Estado, com o objetivo de debater as políticas públicas na área de saúde e promoção social destinadas a prevenir e tratar o consumo do crack. A comissão tem recebido especialistas para debater esse assunto. Eu vou conversar agora com a repórter Carla Francisco, que está lá no José Bonifácio, o auditório José Bonifácio, para falar sobre a reunião dessa comissão. Carla, olá. Absolutamente. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Olha, hoje a comissão ouve o Dr. Marcelo Ribeiro, ele que é diretor do Centro de Referências de Álcool, Tabaco e Outras Drogas da Secretaria Estadual da Saúde. Dr. Marcelo fala sobre o projeto Recomeço, que está em andamento com várias ações na Cracolândia, aqui na capital paulista. A ideia do programa tem como objetivo oferecer o tratamento e principalmente acompanhamento multiprofissional ao paciente. Um destaque também muito importante que já foi falado aqui é sobre a participação da família no tratamento. Quem preside a comissão é o deputado Adilson Rossi, do PSB. Vamos ouvir então agora um pouquinho do que está sendo dito aqui na comissão. Isso pode ser importante, mas a gente tem uma dúvida, eu concordo com o que o senhor falou também, penso assim, porque quando o senhor fala, vamos tentar resolver essa situação e retirar esse pessoal da rua, a gente ouve que não, são sanitaristas, né? Como se a gente quisesse retirar essas pessoas, não matar as pessoas. Que não é a realidade, a gente sabe que essas pessoas... Um dado alarmante é uma pesquisa realizada pela Unifesp, afirma que o Brasil é responsável por 20% de todo o consumo de crack no mundo. No país já são quase 2 milhões de pessoas que fazem o uso da droga. Sérgio, é com você aí no estúdio. Obrigado, Carla. Essa reunião, portanto, acontecendo neste momento no plenário José Bonifácio, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo. Saber agora da previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, São Paulo, encoberto, com possibilidade de chuva, a máxima chega a 20 graus. Campinas, tempo nublado, podendo chover no final da tarde, a máxima deve chegar aos 20 graus. São José dos Campos, a quinta-feira terá tempo com sol entre nuvens, a máxima é de 21 graus. Sorocaba, tempo encoberto, temperatura alcança os 19 graus. Ribeirão Preto, quinta-feira com sol entre nuvens, possibilidade de chuva. Os termômetros deverão marcar até 25 graus. Pesquisadores do Estado se reuniram num ato contra o projeto de lei que prevê a venda de áreas utilizadas para pesquisas científicas. Você vai saber desse e outros assuntos já já. Audiência pública sobre o sistema penitenciário no Estado de São Paulo. O objetivo dessa reunião é debater as constantes denúncias de violação de direitos humanos. Eu vou conversar agora com a repórter Priscila Silvério, que se encontra neste momento no auditório Teotônio Vilela e nos traz mais informações sobre essa audiência pública. Olá, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, a maioria das denúncias recebidas pela ouvidoria aqui da Assembleia é relacionada ao sistema penitenciário do Estado de São Paulo e por isso, então, nasceu essa audiência pública. Quem vai falar melhor para a gente é a deputada Marcialia do PT, que é a ouvidora da Casa e também é membro da Comissão de Direitos Humanos. Eu queria que a senhora falasse os principais problemas desse sistema. Bom, na verdade, nós recebemos várias denúncias pela ouvidoria da Assembleia Legislativa de São Paulo a respeito de muitas violações de direitos humanos que têm acontecido, tanto com os presos como com os agentes penitenciários do sistema prisional. O sistema prisional no estado de São Paulo está falido. Completamente falido, superlotado, desrespeito à saúde das pessoas, desrespeito à alimentação das pessoas, visitas que são feitas pelos familiares, as mulheres passam por revista vexatória. Então, assim, há uma série de mecanismos que poderiam ser utilizados pelo sistema penitenciário no sentido de melhorar as condições, tanto da vida dessas pessoas que estão presas e que o Estado tem o dever de tutelar, na medida
medida em que ele encarcera uma pessoa, ele tem que proteger essa pessoa e não permitir que essa pessoa seja submetida à violação de direitos humanos. Então, nós temos que entender todo esse contexto, por isso nós estamos fazendo essa audiência pública, estamos conversando com o pessoal do CONDEP, do Conselho de Direitos Humanos, estamos conversando com os sindicatos dos agentes penitenciários, estamos conversando com vários integrantes da Defensoria Pública para que a gente possa amealhar informações e, através da Comissão de Direitos Humanos e da ouvidoria desta casa, podermos providenciar um relatório e tomar as providências junto ao sistema penitenciário do Estado de São Paulo. Há também o objetivo de criar um estatuto, um projeto também com as informações baseadas aqui. Pois é, nós temos algumas leis que não são cumpridas no Estado de São Paulo, né? Por exemplo, a lei que exige que o Estado coloque scanners para poder permitir o adentramento de pessoas no sistema prisional, não é cumprido. Então nós vamos ter que fazer com que a Defensoria, com que o Ministério Público, nós temos uma audiência pública com o Procurador de Justiça para poder discutir alguns assuntos, e um dos assuntos que nós vamos levar é exatamente o descumprimento da lei. Na medida em que o promotor, o Ministério Público é o fiscal da lei, ele tem que exigir o cumprimento da lei. Então nós vamos fazer esse debate de forma muito serena, muito fraterna, para que a gente possa melhorar as condições e possamos recuperar seres humanos que muitas vezes são presos por questões mínimas, por infringências mínimas da lei e que são misturados com detentos sérios, né, pessoas que cometeram crimes graves, crimes hediondos, e essa mistura não faz bem para a sociedade, não faz bem para a gente que vive numa constante insegurança. Muito obrigada, deputada. Bom, a matéria completa sobre a audiência pública do sistema penitenciário você acompanha amanhã no Jornal da Assembleia. Sérgio. Informações ao vivo da repórter Priscila Silvério, nessa audiência pública que acontece lá no Auditório Teotônio Vilela. Pesquisadores do Estado de São Paulo se reuniram na Assembleia para um ato contra o projeto de lei 328 de 2016, que prevê a venda de áreas utilizadas para pesquisas científicas. Segundo a Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, a aprovação da lei vai impactar em muitos projetos importantes. Esse ato hoje foi para alertar a sociedade sobre os danos que esse projeto de lei pode causar para a sociedade, que é a interrupção de pesquisas importantes que estão sendo realizadas em áreas que o governo classificou como de pouca serventia ou ociosas. Então esse ato vem para a gente poder mostrar para o governo que a gente quer discutir sobre essa questão, que a gente também está há vários anos já sem a questão de reposição de pessoal, sem concurso público, tanto de funcionário quanto de pesquisador, além dos baixos salários, que desde 2011 que não temos nenhuma correção monetária dos nossos salários. Então esse ato vem com todas essas reivindicações para que o governo possa refletir sobre os seus atos e principalmente sobre esse PL que vai trazer muito prejuízo para a sociedade. Na cidade de Jacareí, a escola agrícola corre risco. Parte dela, então, está à venda dentro desse projeto absurdo, que é o 328, e essa área é uma área de aproximadamente 400 mil metros quadrados, fica no coração da cidade, na região central. Então, eu costumo dizer que, além do prejuízo urbanístico, nós temos um prejuízo ambiental e um prejuízo educacional, porque lá está localizada a escola agrícola da cidade de Jacareí, que foi fundada em 1935. Então, tem uma importância para a região do Vale do Paraíba e Litoral Norte muito grande. O deputado Carlos Neder, do PT, entrou com mandado de segurança para suspender a tramitação do projeto dentro da Assembleia. A liminar foi aprovada. Com a liminar, o projeto de lei 328 de 2016 só pode ser votado pelos deputados depois que o governador Geraldo Alckmin receber os pesquisadores em audiência pública. Está sendo um dos maiores atos organizados pelos pesquisadores científicos, o pessoal de apoio às pesquisas e também entidades da sociedade civil
que estão perplexas com esse projeto de lei encaminhado pelo governador, que propõe a venda de boa parte do patrimônio dos institutos de pesquisa, sobretudo aqueles vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Eles vieram aqui para nos mostrar as pesquisas que estão em andamento nessas áreas, o que isso vai acarretar do ponto de vista de prejuízo às comunidades daqueles municípios e regiões que estão no entorno destas áreas, bem como os interesses fortes que estão envolvidos nessa proposta de alienação, sobretudo do mercado imobiliário. E exatamente em razão disso também vieram aqui aqueles que atuam na reforma agrária, porque embora eles defendam a permanência destas áreas sob responsabilidade do governo do estado, tem um entendimento que se o governo pretende vender estas áreas, o pessoal que se articula no movimento da reforma agrária, da agricultura familiar, vai querer discutir com o governo do estado por que entregar essas terras que são altamente valorizadas para o mercado imobiliário. Então esse é o debate que está sendo feito hoje na Assembleia Legislativa. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos com tempo encoberto. Chove também, a máxima chega a 21 graus. São José do Rio Preto, quinta-feira com tempo nublado, a máxima prevista de 24 graus. Mogi das Cruzes, tempo encoberto, possibilidade de chuva, a temperatura deve chegar aos 21 graus. Piracicaba, quinta-feira com tempo nublado, os termômetros devem bater os 22 graus. Palestra do Instituto de Educação para a Democracia debateu inovação e tecnologia. Você confere em instantes. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar se reuniu para definir o roteiro de trabalho e dar ciência aos parlamentares sobre as denúncias e as representações oferecidas no primeiro biênio da 18ª legislatura. A reunião do Conselho de Ética teve muita discussão, mas muita mesmo. 5 minutos, 15 minutos, meia hora. A reunião que deveria ter começado às 2h30 da tarde foi aberta, suspensa e reaberta mais uma vez. Na pauta, apenas 2 itens. Discutir sobre o roteiro de trabalho para tratar de denúncias e representações e deixar todos cientes sobre as denúncias e representações oferecidas ao Conselho. Como presidente, eu apresentei um roteiro para que seja seguido pelo Conselho de Ética, que no futuro esse roteiro deve se transformar até no regimento do Conselho, para regrar né, essas situações. Então, por isso que nós hoje ficou uma discussão tremenda ali, um bom tempo, bem demorada, mas chegamos aí a um consenso. Qualquer dúvida, aprovação ou rejeição deverão ser entregues na liderança do PSD, partido do presidente do Conselho. E tem prazo, 4 dias. A pauta permanece idêntica até semana que vem, quando então tudo será votado. Semana que vem devemos votar o roteiro e dar ciência, distribuir aos deputados, né, as denúncias que aportaram ao Conselho. Ainda não para decidir se elas serão aceitas ou não, mas dar ciência a todos os integrantes do Conselho das denúncias que já chegaram e, ao mesmo tempo, aprovar o roteiro. Aí sim, no retorno de agosto, começa a andar mesmo o Conselho de Ética. A palestra do Instituto de Educação para a Democracia, que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, debateu inovação e tecnologia, um importante capítulo que vai compor a publicação Cadernos da Crise, a ser editado pela instituição. O ano de 2016 continua com as características de uma economia retraída, onde o termo crise ainda é muito utilizado, com registros, mapas e estudos que demonstram que está ocorrendo a recuperação, mas é de forma lenta. Para o IED Brasil, deve-se enfrentar a situação por meio de iniciativas e informações, como o reconhecimento das áreas prioritárias e investir pesado. Logo, o tema inovação e tecnologia para o Brasil sair da crise passa a ser estratégico nessa retomada das atividades. Uma coisa importante é que o Brasil ele tem ilhas de excelência já nessa área de tecnologia e inovação, área médica, como o professor Domingo falou, é uma delas, mas nós temos outras também, né? A área de agronegócios, né? A área de aviação, como uma empresa como a Embraer, mas se a gente pegar o Brasil como um todo, ainda falta muito para a gente evoluir, para a gente chegar num bom patamar de tecnologia e inovação.
Já participaram do ciclo de palestras professores da área econômica, especialistas em relações internacionais, gestores em áreas críticas como a saúde. Todas as análises serão utilizadas na publicação do Instituto, que está em elaboração e terá o nome de Cadernos da Crise. O IED veio com esse ciclo de palestra, nós já estamos aí na 7ª palestra, né? E a ideia é produzir um material nesse tempo de crise, mas não um material com críticas, um material com a situação real e com uma proposta de como melhorar e como cada um poder ajudar o nosso país. E o exercício pela democracia na atual conjuntura nacional passa também pela formação e faz parte da responsabilidade política. Isso é uma coisa de extrema importância para a gente fazer. Os fracos falam em crise, né? Nós temos que falar em momento passageiro, então nós temos que ter esperança num futuro melhor. E inovação, tecnologia, eu acho que isso faz com que o futuro seja melhor para todos nós. Eu acredito muito nisso, eu não acredito num país em crise. Eu acredito sim numa dificuldade que estamos passando momentânea e que logo, logo nós vamos estar numa vida muito melhor. Os próximos encontros do IED teremos aí educação no ciclo de debate e também meio ambiente. Previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em mais cidades do interior do estado. Na cidade de Franca, o tempo será nublado, a máxima é de 24 graus. Bauru, a quinta-feira, com tempo nublado também, podendo chover na parte da tarde. A temperatura máxima chega aos 22 graus. Limeira, tempo encoberto, possibilidade de chuva. A máxima é de 22 graus. Marília, quinta-feira, terá tempo com sol entre nuvens. A máxima chega aos 23 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá.